Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, nos diz assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Verso 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Diga amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos um tema para nossa preleção nesta noite: a síndrome de Elias na caverna. A síndrome de Elias na caverna. Eu, estudando toda esta semana esta palavra, eu pude entender que muitas vezes na nossa vida o duro não é o início da nossa caminhada cristã. Que o mais atroz não é o início da nossa jornada de fé. Porque você já percebeu que no começo, quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, quando ela recebe Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, ela tem uma alegria imensa, ela tem uma coragem admirável, ela não se prende com nada. Você vê que um novo crente, um novo convertido, ele aceita Cristo como seu Salvador pessoal. Primeiro, ele tem alguns princípios, ele não perde os cultos na igreja, ele vence muitas vezes as calúnias
que se levantam contra ele, as chacotas dos seus amigos, que chega para ele: agora você é crente, hein? Estou vendo você indo para a igreja com Bíblia na mão. Ele não se importa com isso, ele enfrenta tudo isso. Muitas vezes, dentre a sua família, tem aquelas pessoas que não são crentes, e que às vezes até os seus próprios familiares começa a persegui-lo, e ele enfrenta tudo aquilo por fé, por compromisso com Deus, e ele não perde culto, ele ora, ele vai para o monte, ele evangeliza, ele fala de Jesus, e ele vai passando por cima de todas as dificuldades, como um trator. E eu pude entender que o nosso problema não está no início da nossa caminhada. E eu percebi também que não está no final. Porque no final nós já estamos experientes, calejados, já vencemos batalhas, já vencemos gigantes, já derrubamos muralha. No final da nossa jornada, nós olhamos para trás e vê um largo trabalho que nós realizamos para Deus na sua obra, e você diz: não, olha, no final eu não vou desistir, depois de tudo que o Senhor me fez passar, e que o Senhor me deu vitória, que o Senhor esteve comigo. Então eu percebi também que nós não temos dificuldade no final da história, da nossa trajetória cristã, nem no começo e nem no final. Mas pastor, peraí, qual é o nosso problema? Olha para cá. O nosso maior problema é quando nós estamos no meio da nossa caminhada de fé cristã. Por que no meio? Eu me lembro do profeta Abacuque, que orou dizendo: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Por que ele orou pedindo para Deus avivar a sua obra no meio dos anos? Porque é no meio da jornada que nós muitas vezes começamos a nos cansar de tanto combater. Muitas vezes no meio da caminhada nós começamos a receber os vitupérios, nós começamos a ser perseguidos, achincalhados, parece que o desprezo fala mais alto conosco, e de repente, quando está na metade da caminhada, nós queremos desistir, nós queremos parar. É como uma criança que começa a estudar na escola. Interessante, os primeiros anos ali, ela não vê, às vezes nem dorme à noite, não vê a hora de se levantar para ir para a escola. Já pega a sua mochila e coloca ali nos ombros e tal. E, mãe, vamos perder a hora, mãe, eu quero tal, aquela empolgação. Mas quando chega na metade do ano, quando chega na metade, essa criança que estava empolgada lá no princípio, lá no começo do ano, agora para acordar, vai dar o que fazer, vai ter que jogar água fria. Eu percebi que na vida de Elias, o profeta, aconteceu exatamente isto. Veja bem, Elias na caverna é um lembrete para mim e para você, que até os fortes podem se tornar fracos. Que isto, pastor? É verdade. Elias foi um dos profetas mais pragmáticos e emblemáticos do Estado de Israel. Naquela época, ele estava no auge do seu ministério. Emblemático era o profeta Elias. Inclusive, escute bem isso, no Novo Testamento, ele aparece no episódio da transfiguração, no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, junto com Jesus e Moisés. Elias, ele aparece no Monte da Transfiguração.
Veja bem como era esse profeta, representando ali a escola profética da comunidade da aliança com Deus. Quer mais? Elias na caverna é uma prova de que milagres não mantêm ninguém em pé. Milagres não mantêm ninguém em pé. O que mantém o servo de Deus em pé, ativo no serviço e na obra do Senhor, é a sua intimidade, é a sua comunhão com o Senhor na obediência da sua palavra. Escute bem isso. Elias estava no auge da sua vida espiritual. Preste atenção. Profetizou 3 anos e meio de seca, e aconteceu. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, ressuscitou o filho dela, e ele venceu sozinho 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ao todo, 850 profetas. Mas aí eu estudando esta palavra, me surgiu uma pergunta: por que Elias se escondeu na caverna? Eu comecei a perguntar para Deus. Poxa, um ministério triunfante, um ministério ousado, um dos maiores profetas do Velho Testamento, aquele profeta que não teve medo de meter o seu dedo no nariz de Acabe e disse: Acabe, vive o Senhor e vive a sua alma. Que olha, segundo a minha palavra, ou seja, Acabe, segundo a minha oração, eu vou orar a Deus, e Deus vai trancar os céus, Deus vai cerrar os céus, e não vai mandar chuva, e olha, nem orvalho na terra, senão segundo a minha palavra. É desse profeta que eu estou falando, que ele se levanta no cenário de Israel, enfrenta Acabe, que era o rei, e a sua ímpia mulher Jezabel, e ele chega e profetiza 3 anos e meio de sequidão. E a Bíblia diz que quando Elias acaba de orar, Deus pega e joga a chave na mão dele e diz: ó, é contigo. Quando você quiser que eu abra o céu novamente para mandar chuva sobre a terra, é só você falar comigo. Aí passa-se 3 anos e meio, e a Bíblia diz que Elias orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha como era esse profeta. Todavia, por que Elias então se escondeu na caverna? Eu quero te dar aqui 5 tópicos, que é uma probabilidade de que Elias, ele se escondeu na caverna exatamente por causa disso. Primeiro, sua expectativa tremendamente foi frustrada. Ele esperava que todo Israel se convertesse, depois que ele provou para aquela nação e para o rei, que somente Deus era o Deus verdadeiro em Israel. Elias esperava uma conversão em massa, o que não aconteceu. Olha o que diz a Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 38 e 39, que a expectativa de Elias foi frustrada, porque ele esperava que toda a nação de Israel se convertesse a Deus,
porque ele mostrou, provando para os profetas de Baal e de Azera, e também para o rei de Israel, que Deus era o único Deus naquela nação. E a Bíblia diz que o povo não se converteu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso aí frustrou a expectativa de Elias, porque ele esperava que não ficasse só nessa pronúncia. Ou seja, o povo virou as costas e continuou, juntamente com Acabe e com a ímpia Jezabel, praticando idolatria. O povo continuou na mesmice, e isso veio para o profeta como uma frustração. A expectativa dele era que todo Israel se convertesse ao Senhor. Haja vista que ele provou para aquele povo idólatra que somente Deus era Deus em Israel. Isso não aconteceu. Isso frustrou a fé do profeta. E às vezes eu fico pensando, quantas coisas que você ora, tem um posicionamento, você exercita a fé ao fazê-la, você vê até a confirmação de Deus, mas no final de tudo, a sua expectativa é frustrada. Você fala: poxa, mas eu fiz tudo certinho, e Deus estava comigo, porque Deus aprovou. Eu mostrei que Deus é o Deus real, verdadeiro. Mas por quê? Porque muitas vezes não depende só de Deus, irmão. Depende das pessoas. E Deus fez então Elias compreender essa parte, que não adianta. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A nossa vontade e até a vontade de Deus, Paulo escreveu que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas a gente sabe que uma pequena minoria do mundo de então será salvo. Por quê? Porque mesmo Deus provando que é Deus, mesmo Deus realizando o milagre, não tem gente que vem à igreja, recebe o milagre de Deus, depois cai fora. Teve gente que Jesus curou de câncer aqui, hoje está aí na gandaia, no pecado. Infelizmente, é assim. Então a primeira coisa que possivelmente fez com que Elias se refugiou na caverna, é que a sua expectativa foi tremendamente frustrada. Ele esperava que todo Israel se convertesse, e isso não aconteceu. A segunda possível, foi ameaçado de morte contra a sua vida, quando esperava que Acabe e Jezabel deixassem a idolatria. Olha o que diz primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 1 e 2. Olha aí. O que? Mais rápido, filho. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, ou havia feito. Ela contou como Elias sozinho desafiou 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E que ele sozinho os venceu lá no Monte Horebe. Ele venceu no Monte Carmelo, melhor dizendo. Aí ela fez saber, ou seja, Acabe chegou em casa frustrado, desanimado, e disse: olha,
Elias matou todos os nossos profetas, a espada. Eles foram desfeitos totalmente. Ele não deixou um profeta, ele matou todos os profetas. Aí diz o versículo de número 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Que ela estava dizendo? Ela pega um mensageiro, quem sabe escreve ali um bilhete, um vijetinho, e manda o mensageiro entregar para o profeta. E quando ele abre aquele vijetinho, aquele bilhete, está escrito: olha, assim me façam os deuses a outro tanto, ao dobro que você fez com os nossos profetas, a outro tanto, que de certo amanhã, ou seja, daqui 24 horas, Elias, daqui 24 horas, não puser a tua vida como a de um deles. Gente, isso é frustrante. Por quê? Porque ele diz: não é só o povo, o rei também agora está procurando eu para me matar. Jezabel, mulher do rei Acabe, está procurando eu para me matar, para tirar a minha vida. Ele foi aqui ameaçado de morte. Ela escreve naquele bilhete: ó, daqui 24 horas você vai ver, Elias, o que vai acontecer contigo. Daqui 24 horas você estará morto, ó, picado em pedacinho. Você cortou os nossos profetas a espada, mas você, ó, daqui 24 horas você vai ver o que vai acontecer com você. E aí eu fico pensando: meu Deus, isso aqui é nós. Como é que um profeta só do Senhor desafia 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e ele os leva para o Carmelo, e ali prova para eles e para todo Israel, que estava ali uma multidão em cima do cume do monte, olhando toda aquela cena no seu desenrolar. E Elias provou para todo mundo que só Deus era Deus em Israel. E aí, quando desceu o fogo do céu, ele diz: olha, vamos agora matar todos os profetas. E todos os profetas foram mortos. Elias esperava não somente a conversão em massa de Israel, mas do rei principalmente, do rei. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, quando ele acabou de matar os profetas, Acabe fez saber a Jezabel tudo aquilo que Elias havia feito. Então, logo de repente, fosse nos dias de hoje, quem sabe um recado no WhatsApp, ou quem sabe um e-mail, né? Mas naqueles dias mandou um mensageiro com um vijetinho, pedaço de papel: ó, daqui 24 horas você será morto, cortado, picado em pedacinho. E olha, irmão, que situação. Porque quando Elias recebe esse bilhete, lê, ele fica desesperado. Cadê a coragem do profeta? Cadê a coragem? Cadê a fé do profeta? Aquele profeta cuja oração era poderosíssima. Se Elias, depois de ter recebido esse recado, esse bilhete, orasse a Deus, Deus matava na hora Jezabel.
Mas cadê a fé de Elias, o profeta? Que a Bíblia diz que ao receber essa mensagem, ele foge covardemente, com medo de ser morto. Olha, ele estava lá sozinho, no meio dos profetas de Baal. Cada um dos profetas tinha uma espada, e ele não teve medo. Mas agora, só de receber uma mensagem, ele foge covardemente. Você já percebeu que na nossa vida também é assim? Que tem hora que você está com uma fé que, olha, você vence problema, você vence as perseguições, o marido te persegue, você consegue superar, as pessoas, o patrão te persegue, você consegue superar, você é perseguido na igreja, enfim, olha, você vence, está com uma fé, meu Deus, do tamanho, não é de um grão, é do pé inteiro da mostarda. Mas tem hora, irmão, que um ventinho, não estou falando de ventaval, estou falando de tempestade não, um ventinho já faz você fugir, já leva você para a caverna, já leva você para o desânimo, o desfalecimento da sua fé. Um probleminha minuto, você esquece o que Deus já fez na sua vida, as batalhas que com Ele você venceu, os gigantes que com Ele você derribou, você esquece. E agora um problema tão minuto, tão insignificante, Jesus, se ele matou todos aqueles profetas, o que era uma mulher ímpia, em busca da vida de Elias? Se ele orasse na hora, Deus intervia naquela situação. Mas olha para cá, ao invés de Elias orar, ele fugiu. Ele achou que não tinha mais solução para ele. E olha, o terceiro tópico, por que Elias escondeu-se na caverna? Primeiro, porque a sua expectativa tremendamente foi frustrada. Segundo, ele foi ameaçado de morte contra a sua vida. Terceiro, entrou em desespero, orou pedindo a Deus a morte, que Deus o despedisse, o dispensasse do seu pesado ministério. Olha o que diz primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versículos 3 e 4. Olha o que Elias fez. Recebeu a mensagem, o que, vendo ele, ao verso 2, ele recebe a mensagem. Amanhã, ou daqui 24 horas, Elias, você vai estar morto. Guarda isso que eu estou falando para vocês. Daqui 24 horas, repita assim comigo, daqui 24 horas, você estará morto. Era a mensagem de Jezabel. Quando ele ouve a mensagem, verso 3, o que, vendo ele, se levantou para escapar com vida. Não dá para entender esse negócio, não dá. Tinha vencido sozinho 850 profetas, mas agora, ao receber uma mensagem da ímpia Jezabel, ele foge covardemente. Ele se levantou para escapar com vida. A Bíblia diz, e foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ou seja, o dispensou. Falou, olha, não vou precisar mais de você, porque o meu ministério está terminando aqui. Aí o verso de número 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo do zimbro,
uma pequena árvore de poucas folhas que dá no deserto. Ele se assenta debaixo do zimbro, e a Bíblia diz, e pediu em seu ânimo, que era muito pouco, tá? A morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você já pensou? Ele, em desespero, ele chega a pedir a morte. Olha, por que não deixaria então a Jezabel matar ele? Já que ele queria a morte, deixava, enfrentava Jezabel. Mas você vê que Elias aqui representa eu e você. Quantas vezes nós estamos no auge da nossa jornada cristã, ninguém te segura em casa, amigos, parentes, você quer estar no templo, você quer adorar o Senhor, amigos te chamam para festinhas, para ir para o shopping center, para encontro de amigos, você foge, o seu prazer está na lei do Senhor, dia e noite, você passa por cima de tudo como um trator. Mas tem momento na nossa vida, são os altos e baixos da nossa caminhada cristã, que nós estamos semelhante, ou às vezes até um pouco pior do que Elias. Pior. Ele dispensou o seu moço, chegou no deserto da Judeia, tá? A Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um zimbro, e ele pediu no seu ânimo a morte, e ele disse, Senhor, basta-me, ó, toma agora a minha vida, toma agora a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Você vê o estágio de desânimo que pode chegar um cristão. Você já percebeu que de repente isto esteja acontecendo com você? Você que já venceu gigantes, você que já venceu batalhas, você que já passou por cima de tantos problemas e nada te prendeu, nada te deteve, mas que ultimamente coisas pequenas, até insignificantes, aquelas que no passado você enfrentou, hoje você já se encontra num estágio de desânimo muito grande, pensando em parar, desistir de tudo, entregar o seu ministério e dizer, não, olha, não dá mais, Deus vai me perdoar. Você já está jogando a toalha. Está jogando a toalha. Elias estava fazendo exatamente isto. Ele diz, olha, toma agora a minha vida, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Deus não ouve esse tipo de oração. Não é esse o caminho da solução para os nossos problemas. Se Elias estivesse orado lá atrás, ao receber a mensagem de Jezabel, ele pegasse aquele bilhete e apresentasse ao Senhor. Senhor, está aqui, ó. Depois que tudo que o Senhor fez no cume do Carmelo, ó, o povo de Israel não se converteu, e nem o ímpio e a ímpia Jezabel. Ó Senhor, toma conta dos dois. Eu não vou fugir daqui não, porque maior é aquele que está comigo. Cadê que Elias fez uma oração semelhante a esta? Não. Desânimo tomou conta de Elias. E eu percebo que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o gigante, que é o maior gigante que nós estamos enfrentando, que é uma ferramenta poderosíssima na mão do inimigo, chamada desânimo. Você sabia que o desânimo é uma ferramenta poderosa na mão do inimigo? Ele tem atingido muitos cristãos com desânimo. Cristãos que eram fervorosos, dinâmicos na obra
do Senhor, dedicados, operosos, evangelizava, orava, enfrentava problema em casa, com a vizinhança, no trabalho, aonde eles estavam, eles eram perseguidos, mas eles não abriam mão da convicção, da fé, da certeza que Deus era com eles. Mas ultimamente, você está desfalecido como Elias na caverna, desanimado, jogando a toalha, jogando tudo para cima, dizendo: Senhor, eu prefiro morrer do que continuar vivendo assim. Essa palavra é para você. É para você. A quarta coisa que Deus me mostrou aqui, porque Elias entrou, porque Elias se escondeu na caverna. Elias foi tomado pelo cansaço, desânimo e tristeza. Busca isolamento de Deus e das pessoas. Você percebeu quando a pessoa está num estágio bem progressivo do desânimo, ela se afasta das pessoas? Ela se afasta dos cultos. E às vezes pratica um isolamento de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, 19, versos 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: e deitou-se e dormiu. Irmão, debaixo de um pé de zimbro, que tem uma copa tão pequena, tão minuta. Ele estava desfalecido totalmente, super desanimado. Deitou ali e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que, então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu, preparando essa palavra, eu glorifiquei a Deus. Porque apesar das nossas fraquezas, apesar de estar no estágio de desânimo muito grande, mas Deus não nos desamparou, e Ele vai à nossa procura, aleluia, Ele vai ao nosso encontro para nos ajudar. Quando Elias só esperava a morte, Deus envia quem? Um anjo, para levar o que para o profeta? Comida. Aleluia, comida. Estava desfalecido, leva comida para ele. Levanta-te e come. Verso de número 6. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Você já pensou como Deus é maravilhoso? Parece que veio ao pensamento dele quando ele estava junto ao ribeiro de Querite, o mesmo Elias, que quando estava lá em Querite, Deus enviou os corvos para trazer pão e carne ao meio-dia, como pão e carne à noite, e sustentou o profeta ali até que o ribeiro se secou. Você já pensou a grandeza, a bondade do nosso Deus? Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe que nós somos fracos, então Ele vai à procura de Elias e leva pão quente para ele. Não era frio não, pão quente, tirado sobre as brasas. Só que aí, quando o anjo determina ele comer, diz que ele comeu e bebeu, mas o desânimo era tanto que ele tornou a deitar-se. Você já pensou, irmão, o estágio? Quantas vezes eu e você, nós estamos semelhante Elias na caverna. Estamos tão possuídos de um desânimo, de uma descrença. Eu falei, meu Deus, parece que é uma atitude de alguém que não é crente aqui, pedindo a morte, querendo se suicidar. Meu Deus,
mas era o profeta. E a quinta coisa que Deus me mostrou, porque Elias se escondeu na caverna, deixou de ouvir e principalmente obedecer a Deus. Olha o que diz o verso de número 7. A Bíblia diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez. Fez a primeira, ele continuou deitado debaixo do zimbro. Comeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te. Mais comida para o desanimado. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Mas peraí, ele não tinha recebido uma ameaça de morte, que em 24 horas ele estaria morto? Ele teria já morrido? Mas por que agora vem Deus na contramão e diz para ele: olha, come e bebe, levanta, Elias, porque muito comprido te será o caminho. Quem sabe o diabo está sussurrando aos seus ouvidos: é melhor você parar, não dá para você continuar. Pare, não tem mais condição, não tem mais jeito, o vento assopra ao contrário, é a família toda contra você, é a parentela contra você, mas Deus diz: não, levanta-te, levanta-te, come, muito comprido será o seu caminho. Aleluia. Deus pode estar falando com alguém nesta live ou aqui dentro da igreja, que quem sabe está arquitetando e até pensando, se projetando: eu vou procurar o pastor, eu vou entregar o meu cargo, olha, não dá mais, não tem condições. Mas Deus está falando para você: levanta-te, levanta-te, porque muito comprido será o seu caminho. Não é hora de parar, olha para cá, é hora de avançar. Por isso que Miqueias 2:10 está escrito: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Tem um descanso na eternidade te esperando. Eu vou finalizar, escute bem isso. Deus questiona Elias na caverna. Olha no capítulo 19, primeiro livro dos Reis, 8 ao 10. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, olha, irmão, Deus é conosco, gente. Como é que só com uma refeição o camarada consegue caminhar 40 dias e 40 noites, só com uma refeição? Irmão, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje você vai sair daqui com uma visão diferente. Hoje você vai sair daqui com uma visão de águia, crendo nas possibilidades de Deus. Ele comeu e bebeu, e a Bíblia diz: e com a força do quê? Dele próprio? Não, daquela comida. Deus está te dando uma comida nova para você comer hoje. Eu estou me referindo a esta palavra. Deus está dando para você uma comida para você comer e fazendo você entender que não era hora de você parar, é hora de você avançar, seguir em frente, porque muito comprido será o seu caminho. A Bíblia diz que ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você vê que Deus preparou no Horebe um encontro com Elias. Só que preste atenção, quando Elias chega a Horebe, o que ele faz?
ele entra numa caverna. Ao invés de ele chegar no Monte Horebe, o monte de Deus, Horebe quer dizer o monte de encontrar-se com Deus. Ele diz: não, caverna de novo, tem mais jeito para mim. Talvez você adentrou aqui pensando isso. Ele chega e entra na caverna, mas Deus vai lá à procura dele, irmão. Deus restaura Elias na caverna. Olha os versículos 10 ao 14. Verso de número 8, coloca o 8 para mim. O 8. E levantou-se, foi e bebeu tal, e chegou a Horebe. Verso de número 9. Olha o que diz: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Oh, irmão. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: Elias, aqui não é o teu lugar. Eu não chamei para você estar na caverna. Eu não chamei você para ficar escondido. Quando eu te chamei, eu te disse: Elias, se apresenta a Israel, se apresenta ao rei Acabe. Eu não te chamei para você ficar na caverna. Aí Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? E ele questiona e disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Isso não precisava dizer. São palavras desnecessárias. Deus sabe de tudo ou não o que a gente faz. Mas ele questiona: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Estava redondamente equivocado. Porque quando ele disse que havia ficado só, Deus disse para ele, logo em seguida desse episódio, que tinha mais 7.000 joelhos que não havia se dobrado diante de Baal. Aleluia! Ele estava equivocado, mas ele diz: ó Senhor, eu fiquei só por profeta. E agora buscam a minha vida para me tirar. Estão querendo acabar comigo. Aí o verso seguinte. E ele disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Elias, o que fazes aqui? Aqui não é o teu lugar. Sai para fora, Elias, dessa caverna. Deus está dizendo para alguém hoje: sai para fora dessa caverna. Aí não é o teu lugar. Mas a Bíblia diz, irmão, e eis que o Senhor passava, né? Como também passava um grande vento. Um vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Interessante, Deus não estava no vento, mas o vento estava perante o Senhor. A Bíblia diz: porém o Senhor não estava no vento. Passou aquele vento, olha, até carregando pedras, quebrando penhas, perante o Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Aí a Bíblia diz: e depois do vento, um terremoto. Não tem aquele culto que parece um vendaval de Deus. Você sente até um arrepio. Opa, aleluia, aquele arrepio. Mas muitas vezes o Senhor não está no vento. Depois do vento veio um terremoto. Terremoto tipifica aquele culto que parece que o Senhor quebra tudo, irmão. Parece que o Senhor quebra tudo. Ah, papai, você sai até cansado, fisicamente falando do culto. Deus quebrou tudo. Mas aí Deus diz: ei, olha para cá. Eu não estou no terremoto. A Bíblia diz: passando um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto, um fogo. Você já pensou? A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor.
depois do vento e do terremoto, veio o culto de fogo divino. Sabe aquele culto de fogo? Oh, glória! Pastor fala em língua, o irmão lá repete, aquele fogo no culto. Só que a Bíblia diz que o Senhor não estava no fogo. Mas o que me chama a atenção é que depois do vento, do terremoto e do fogo, está escrito: uma voz mansa e delicada. Você já pensou que não adiantava Deus achincalhar o profeta, denegrir a sua imagem? Deus é educado. Ele sabia o estágio, o grau do estágio de desânimo do profeta. Então mostrou para ele todas essas coisas. E quem sabe Elias, a Bíblia diz que Elias era o profeta do fogo. Quando passou o fogo, ele esperava que Deus ia falar com ele. Ele disse: poxa, não faz muitos dias que Deus se manifestou a mim lá no Carmelo com fogo. O fogo é Deus purinho, é Deus, é Deus, é Deus. Mas a Bíblia diz: Deus não estava no fogo. Sabe aquele culto que vem quebrando tudo e tal, e depois vem o fogo, e parece que Deus vai falar com você, mas você não ouve a voz de Deus? Só naquele culto onde tem pouquinha gente, aquele culto você olha assim, misericórdia, hoje só a misericórdia de Jeová. Hoje, meu Deus, cadê o povo? Noite de chuva, o povo não veio. Hoje Deus não vai se manifestar. Que nada, irmão. Deus não depende de quantidade de pessoas no culto para Ele falar conosco. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sabe aquele culto assim que, sabe? Aí Deus vai pegando você, vai te explicando, vai falando ao teu coração, vai te moldando, vai pegando você no colo. Meu filho, minha filha, eu estou contigo, eu estou com você. Não é hora de parar, é hora de avançar. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aí o verso seguinte: e sucedeu que, aí ele ouviu. Você vê, no fogo ele olha, no vento, o vendaval, ele olhou, nada, né? Mas quando aconteceu a voz mansa e delicada, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele, e agora pela segunda vez, uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O que eu vejo aqui, Deus restaurando Elias na caverna. E olha, se você vê nos versos 14 e 15, a Bíblia diz, irmão, que Deus faz Elias voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Está no verso 15. O Senhor diz: volta pelo mesmo caminho. Está vendo? Não adianta você fugir, tem que voltar pelo mesmo caminho. O Senhor disse: Elias, ele questiona, conta de novo, informando a Deus: eu tenho sido zeloso, eu tenho cuidado das suas coisas. Deus descarta essa palavra e diz: Elias, vai, volta pelo teu caminho. Oh, irmão, é melhor entender o trabalhar de Deus. Eu pergunto para você: que caverna você está? Deus te manda nesta noite dizer: sai desta caverna. Sai desta caverna. Em que caverna você está? Pastor, eu estou na caverna do desânimo.
Ultimamente, pastor, eu estou tão desanimado, que eu estou abrindo mão da família, de marido, de filho, vontade, pastor, de sumir do mapa. Vontade de sumir do mapa, pastor. Em que caverna você está? Deus está falando com você, sai desta caverna. Fica em pé. Elias entendeu que estava fora da direção de Deus e que agora ele precisava voltar. Ô irmão, olha para cá, quantas vezes a gente sai da direção de Deus? Quantas vezes nós tomamos a nossa própria rota? Não, eu vou por esse caminho, eu vou por aqui. E você faz o que vem na sua cabeça. Mas Deus disse, volta pelo próprio caminho que você saiu. Volta. É tempo de você voltar. Voltar ao primeiro amor. Aleluia, volte ao primeiro amor. Volte a fazer tudo aquilo que você fazia antes. Tinha problema? Tinha, mas fazia. Tinha perseguição? Tinha. O marido te perseguia no lar? Perseguia. O patrão te perseguia? Perseguia. As vizinhanças perseguia você? Perseguia. Mas você fazia e nada detinha você. Volte por esse mesmo caminho. Eu quero ajudar você em oração. Por isso eu quero chamar você que adentrou nessa noite aqui, quem sabe deprimido, como Elias, que estava em depressão. Estava em depressão. Aqui a gente vê Elias deprimido. Quando a pessoa perde a morte, está pedindo a morte, está deprimido, está com depressão. Só que ele encontrou com Deus, ou melhor, Deus encontrou com ele, foi à procura de Elias e o achou dentro da caverna e disse: que fazes aqui, Elias? Sai para fora. Deus está dizendo para você: sai para fora. Caverna não é o teu lugar. Caverna não é o teu lugar. O teu lugar é na presença de Deus. Nós vamos cantar um louvor. Se você quer receber a ajuda de Deus, sai do teu lugar depressa, todos que quiserem, e vamos orar por você. Venha em nome de Jesus. Oh, aleluia. Talvez você se sinta em uma caverna, em um beco sem saída, mas Deus te visita hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui.